Olá, nesse encontro eu vou compartilhar com vocês a forma com a qual nós vamos responder algumas atividades. Então, basicamente, você vai chegar aqui na sua tela do seu Google, da sua conta do Google. Aqui eu estou usando uma conta pessoal para representar como se eu fosse um aluno. Nesse caso, você estaria aqui com a sua conta da UFT, mas a minha conta da UFT eu uso para gerenciar como professor e essa conta pessoal eu uso para gerenciar como aluno. Eu vou aqui nessas opções e busco Google Sala de Aula ou Google Classroom. Nessa opção aqui vão aparecer várias componentes curriculares com as quais eu estou inscrito. Nesse caso aqui eu preparei o ambiente para estar inscrito apenas nesta componente curricular. Se eu clicar aqui em componente curricular, eu vou ver o nome da componente curricular, um ano e um semestre qualquer. Aqui é o mural de avisos e aqui tem as atividades. No caso aqui eu vou ver também alguns colegas cadastrados na componente curricular ou na disciplina. Eu tenho alguns recursos, eu tenho o tópico recursos e tarefas. No tópico recurso, eu tenho acesso ao programa da turma, eu tenho acesso à sala de aula do Google Meet e eu tenho acesso ao grupo do Telegram. Mas o nosso foco aqui não é falar sobre os recursos, e sim falar sobre as tarefas. Existem basicamente 5 tipos de tarefas que poderiam ser compartilhadas com vocês para a solução, e nós vamos resolver cada uma delas. Começando pela tarefa 1, que é do tipo escolha. Geralmente a tarefa ela não tem o nome do tipo que ela é. Eu só coloquei aqui para fins de ficar mais didático, para ficar mais fácil a gente entender. Mas a tarefa teria um título. Então vamos lá. Ao abrir a tarefa aqui, você vê uma visão simples da tarefa. Quando você clica aqui em ver pergunta, você vai ver esse contexto. Então tem aqui tarefa tal, ou apenas o nome da tarefa. Aqui eu estou destacando que ela é uma escolha apenas para simplificar o processo aqui. Ela tem esses pontos e a data da entrega é amanhã. Então, aqui você vai ver sempre a proposta da tarefa. Então, quando você clicar aqui, você vai ver a proposta da tarefa. Então, analise a seguinte situação. Ele pede para você analisar uma situação. Não vamos nos prender a uma atividade específica apenas para ficar genérico. E escolha uma das alternativas. Então, com base no que foi pedido na situação, a resposta é escolha uma das alternativas. A alternativa que eu tenho aqui é sim ou não. Então, eu vou responder sim ou não. Não é necessário vocês ficarem clicando aqui, solicitar acesso para a edição. Porque esse arquivo da proposta da tarefa não é para vocês editarem ele, é apenas para vocês lerem, nesse caso, desse tipo de tarefa aqui. Então, vamos clicar em sim. No caso, poderia ser também não, depende muito do que é pedido aqui. Eu vou analisar a situação e vou escolher uma alternativa. Depois que eu fiz isso, eu preciso de entregar a tarefa. Então, eu vou entregar a tarefa, ok? Eu já li a proposta, já respondi e vou entregar a tarefa. Não será possível fazer alterações na resposta após enviar. Pronto, entreguei a minha tarefa. Ela está respondida. Se eu voltar aqui em atividades, eu vejo que a minha tarefa foi entregue. Eu devolvi a tarefa que o professor me encaminhou, com uma resposta sim, ok? Então a tarefa já está respondida. Se eu ver a pergunta, eu não consigo mais mudar a minha opção. Esse é o procedimento que nós vamos ter para ter a primeira tarefa resolvida, que é a tarefa do tipo escolha. Para a resolução da tarefa 2, que é do tipo texto, ela poderia ter um outro nome, e eu apenas clico na tarefa e clico em ver pergunta. Ele vai me apresentar aqui quem aplicou a tarefa,
a pontuação, a data de entrega e a proposta da tarefa. A proposta dessa tarefa 2 aqui, ó, é apresentada aqui, ó. Então, ó, eu vou analise a seguinte situação e descreva o que se pede. Então, eu vou analisar a situação, não há necessidade de solicitar acesso para a edição, porque você não vai editar esse documento. O que eu peço é descreva o que se pede. A resposta desse tipo de tarefa é feita aqui, ó, sua resposta. Então, aqui você vai escrever, no caso, minha resposta. Logicamente, de acordo com o que foi pedido aqui. Ele deve pedir para interpretar um texto, analisar alguma situação. Feito esse pedido, respondida essa situação, você apenas entrega a sua resposta. Perceba que não é possível fazer alterações na resposta após o envio. Aí você apenas faz o envio da sua resposta. Para esse texto, você pode escrever mais coisas, não há necessidade de apenas um texto simples como esse, não. Aí você apenas entrega a sua tarefa. Pronto, feito isso, a sua tarefa está entregue, você não consegue mais editá-la. Então, vindo aqui em atividade, nós temos a segunda tarefa resolvida. Agora nós vamos responder a tarefa manuscrita, a tarefa 3. Nesse caso poderia ter um outro nome, mas era do tipo manuscrito. Eu percebo isso de acordo com a orientação do professor ou descrito na tarefa. Aqui eu tenho uma pequena visão geral da tarefa, ou eu posso ver a atividade. Ao ver a atividade, aqui é o título e a proposta da atividade. Ao consultar a proposta da atividade, eu vejo, ó, analise a seguinte situação. É essa situação aqui, uma situação genérica. O que eu tenho que fazer? Apresente os cálculos manuscritos. Então, se são cálculos manuscritos, eu preciso resolver no papel para seguir as demais etapas. Apenas alertando, eu não preciso solicitar acesso a esse arquivo, porque esse arquivo aqui, ó, pertence à minha proposta da tarefa. Então, nesse momento, eu vou, com base nessa proposta, eu vou resolver manualmente, usando calculadora, caneta, lápis e borracha e um papel pautado ou uma folha A4 em branco. Desenvolvida a minha solução, eu preciso colocar essa solução aqui nesse trabalho, nessa tarefa. Mas como que eu farei isso? A princípio, eu preciso de digitalizar essa solução para que ela fique disponível. Então agora, na minha nuvem, agora nós vamos ver como digitalizar essa tarefa. Eu vou apresentar a vocês agora como digitalizar uma imagem, que pode ser através de um scanner ou através de uma fotografia. Você vai digitalizar essa tarefa. Então eu estou aqui no meu celular, eu vou clicar em câmera e ele vai posicionar para mim. Eu posso melhorar um foco de luz, relembrando que a tarefa tem que ter o nome da tarefa, o seu nome, o dia, mês e o ano de desenvolvimento, a proposta, o desenvolvimento e a resposta, e a sua assinatura depois. Isso é muito importante. Então, ó, fotografando da melhor forma possível para pegar toda a tarefa com boa luminosidade. Pronto, fotografei a tarefa, ela já foi para a minha galeria. Agora eu vou fechar. Agora na minha galeria, eu vou abrir a minha galeria e a minha foto está aqui. Tem aqui a foto que eu tirei dessa tarefa, que eu estou simulando a resolução dela. E tem a foto que eu utilizo quando eu desenvolvi, fotografada com melhor qualidade, que eu utilizo para esse exemplo. Como esse material original, o papel, a calculadora, a caneta, não estão aqui agora para eu fazer o vídeo, porque eu estou complementando um vídeo com o material anterior, eu vou utilizar essa imagem aqui para enviar para o Google Drive, para a partir daí seguir a mesma tarefa, mas seria exatamente uma fotografia como essa
que eu tirei. Eu estou usando essa aqui apenas para simular o processo de digitalizar, que é através de uma fotografia. Então, ó, eu selecionaria esse arquivo, que é o que eu acabei de resolver a tarefa, mas para fins de exemplo eu vou selecionar esse de cá, que é um anterior que eu tenho dados mais completos sobre ele. Então, ó, compartilhar. Ao compartilhar, ele vai me dar várias opções de compartilhamento, ok? Nesse caso aqui, ó, eu já tenho o My Drive da minha conta pessoal configurado. Mas eu posso vir aqui em salvar no Drive, e em salvar no Drive ele vai me dar opções. Aqui eu estou salvando o título do documento, eu vou colocar tarefa 03, vou apagar aqui, que é um título que eu tinha colocado anteriormente. E em qual conta? Aqui, por exemplo, eu tenho duas contas. A minha conta pessoal, que eu uso para simular aluno, e a minha conta da UFT. E aqui em qual pasta? Geralmente eu não coloco em pasta nenhuma. Eu deixo dentro da raiz do Drive e vou lá e movimento ela depois. Então vocês vão ver essa etapa depois. E eu clico em salvar. Ó, ele está efetuando o download. Ó. Um arquivo está sendo feito para o Drive. Pronto. Finalizada essa operação de transferência da tarefa original para... digitalizei ela para a nuvem. A partir daí é só anexar na tarefa, ok? E essas etapas vão ser vistas posteriormente. Na etapa anterior, você viu que eu tirei a foto da tarefa com o celular e encaminhei para o My Drive. A foto que eu tirei é uma folha A4 que eu escrevi tarefa 3, mas a foto que você vai ver aqui é uma tarefa anterior que eu já tinha resolvido com mais detalhes para esse mesmo exemplo. Como eu não tinha acesso à minha folha de resolução original, que ela está guardada, eu utilizei uma folha A4 aqui e estou substituindo para entendimento do processo. Então, tudo que eu faço dessa forma, tudo que eu faço eu mando para o My Drive. O que eu faço agora? Vou criar uma pasta chamada tarefa 03 e nessa tarefa 03, essa imagem eu vou renomear ela como tarefa 03. Pronto. A partir daí eu coloco essa imagem dentro dessa tarefa, porque eu posso ter várias imagens dentro da pasta e ela já está pronta para próximas etapas de pegar essa imagem e colocar nos meus relatórios, ok? Então vamos seguir com as demais etapas. Pronto, vocês já viram como eu digitalizei essa tarefa e como encaminhei essa tarefa para a minha nuvem. Então eu vou vir aqui, ó, aqui mesmo, eu posso vir no meu Google Drive e eu vou ver que essa tarefa foi colocada na pasta tarefa 3 com o nome tarefa 3. É uma imagem, ela foi fotografada e foi escaneada e colocada aqui, conforme vocês viram. Agora, como que eu vou responder essa minha tarefa com essa imagem aqui, ó, que essa é a minha solução? Então, para isso, eu venho aqui e adicionar ou criar o quê? Eu vou colocar um link, um arquivo ou um Google Drive? Não, eu vou colocar um documento. Se eu clicar um documento, ele vai criar um documento para mim, referente a essa tarefa, com o meu nome e o nome da minha tarefa. Feito isso, eu já tenho a minha tarefa aqui no meu Google Drive, que eu já mostrei a vocês como que eu transfiro, como que eu fotografo e transfiro para cá. Então eu venho aqui, ó, em inserir imagem do Google Drive. Ele vai vir aqui no documentos recentes ou no meu Drive, eu clico aqui tarefa 3 e vejo, seleciono o arquivo que eu quero e vou inserir. No meu caso aqui eu posso perceber que as bordas do documento não estão cooperando muito com a visibilidade. Eu posso vir aqui em arquivos, configuração, em todo o documento A4, eu posso reduzir todas as margens, porque se eu reduzir todas as margens, fica fácil eu ganhar bastante espaço. Essa parte de cá, eu só para mostrar o que eu utilizei, mas a solução mesmo está aqui.
Você pode deixar desse jeito, não tem nenhum problema, mas também você pode fazer alguns cortes, como eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu cortar aqui. Olha, eu cortei a imagem aqui, agora eu vou rotacionar a imagem. Ó, tá vendo? Rotacionei a imagem e estendi a imagem para ficar mais adequada. É apenas isso que eu preciso fazer. Caso eu tenha uma segunda imagem, porque eu resolvi isso em várias folhas, é só efetuar o mesmo procedimento e ir anexando e fazendo os cortes necessários para fazer a montagem. Essa é a solução de uma tarefa do tipo manuscrita, porque eu estou usando um documento, o Google Docs, apenas para constar o manuscrito, ok? Com base no que eu li, no que eu resolvi aqui na situação, resolvi o manuscrito, mandei todas as imagens ou apenas uma e com base no relatório que foi criado, no documento, no Google Documentos que foi criado aqui, eu apenas coloquei a imagem referente à solução. Agora basta eu entregar o meu relatório, a minha tarefa manuscrita. Ó, um anexo será enviado, essa tarefa aqui que foi criada. Pronto, tarefa entregue, ok? Se a tarefa foi entregue, eu posso vir aqui e ver que a minha tarefa foi devolvida, ok? Concluída essa etapa. Vamos agora para a solução digital. A tarefa 4, ela tem uma proposta e a solução dela é puramente digital. Então nós temos aqui uma proposta e vamos ver a atividade. Aqui nós temos a pontuação, a data de entrega e vamos ver a proposta. A proposta aqui, ó, analisa a seguinte situação, essa situação, e apresente os cálculos digitais para o seu desenvolvimento. Então eu preciso apresentar os cálculos digitais. Mas aonde eu vou fazer esses cálculos digitais? No caso aqui, eu vou dar o exemplo de um software simples que a gente utiliza para fazer alguns cálculos digitais. Então, ó, os cálculos digitais que eu preciso fazer para resolver essa tarefa, de acordo com o que é pedido aqui, ó, são esses cálculos. Eu posso utilizar, além do Octave, eu posso utilizar outros softwares para resolver de acordo com a disciplina, ou com a orientação da tarefa, ou com a orientação do professor. Então, feito esses cálculos aqui, ó, eu venho até aqui, na tarefa, e ó, os meus trabalhos, o que eu vou enviar? Eu clico aqui para adicionar um documento, ele vai criar um documento com a minha... Ele vai criar um documento para mim, e quando eu clicar nesse documento, ele vai abrir com o meu nome e o nome da minha tarefa. Então aqui, ó, eu posso melhorar um pouco as configurações da página, para ter um melhor aproveitamento. Ó, eu só vou fazer isso aqui para ter um melhor aproveitamento. E eu venho aqui, e seguindo as orientações que tem nos outros materiais, eu não preciso transcrever nada, apenas o que ele pede aqui para apresentar os cálculos. Então, ó, desenvolvimento da letra A. Nesse caso aqui, porque eu posso ter várias letras, e no final a resposta da letra A, ok? Porque eu tenho desenvolvimento e resposta. Qual o desenvolvimento disso aqui? O desenvolvimento disso aqui, ó, eu aperto, no caso do Linux, eu aperto Ctrl Shift Print Screen e ele vai me dar essa seleção aqui, ó, ok? Que é uma das etapas do desenvolvimento. Aqui eu estou mostrando através de imagens que eu coletei isso aqui no Octave Online. Eu posso utilizar o Octave, o GeoGebra, o GnuPlot ou outras ferramentas, ok? Feito o meu desenvolvimento, qual que é a resposta? A resposta é 2. Ou desculpa, só colocar aqui no mesmo padrão, a resposta é 2. Estou fazendo bem simples porque o foco aqui é orientar como que eu vou resolver essa parte aqui, ó. Então, se eu criei o documento, preenchi digitalmente, eu posso vir aqui e fazer a entrega desse trabalho, ok? Dessa tarefa. Então, eu vou entregar essa tarefa.
Pronto, a tarefa foi entregue. Eu venho aqui e vejo que essa tarefa já foi entregue. Ok? Eu posso fechar esses arquivos aqui, que está tudo salvo no relatório. Agora nós vamos apresentar o processo de enviar uma tarefa do tipo programa. Aqui nós podemos ver a tarefa 5, era do tipo programa apenas para ficar mais fácil a nossa organização aqui, mas ela vai ter um nome qualquer. Aqui tem uma visão geral da tarefa e nós vamos clicar em ver atividade. Quando nós vamos ver a atividade, ela tem aqui a pontuação, a data de entrega, a proposta e aqui os seus trabalhos. Então vamos lá, vamos ver primeiro a proposta da tarefa. Então, ó, analise a seguinte situação, essa situação aqui qualquer, para não ficar preso a um contexto, e desenvolva um programa para a sua solução. Então, mas como que eu vou desenvolver esse programa e como que eu vou responder aqui? Para eu desenvolver um programa, eu preciso abrir o Dartpad. Então, eu venho aqui no Dartpad, às vezes ele abre com um programa vazio, senão eu clico um New Pad. O Null Save tem que estar ligado, ok? Tem que estar ativo. Então, aqui é a configuração básica de um programa padrão que ele tem. O programa, essa tarefa aqui, ó, pede que eu resolva um programa X. Então, eu vou desenvolver o programa e, nesse caso aqui, a título de exemplo, seria escrever o olá e o número na frente 5 vezes na tela. Pronto, está resolvido o programa. Mas como que eu vou copiar esse programa para responder aqui? Da seguinte forma, eu preciso salvar esse programa no meu GIST. Então eu venho aqui no meu GIST, esses caminhos estão todos salvos. Aqui, ó, eu venho no maisinho, vou criar um GIST novo, e esse GIST novo vai ter que ter o nome de main.dart, para que ele possa ser detectado pelo Dartpad, main.dart. Agora, qual que é a descrição do GIST? Essa descrição do GIST pode ser exatamente essa aqui, para ficar fácil você localizar. E qual o conteúdo? O conteúdo é o meu programa. Então, eu preciso salvar isso aqui no meu GIST. Quando eu salvo isso aqui no meu GIST, ele vai me gerar um código. Esse código aqui é o mais importante, ok? Se eu gerei esse código aqui, eu venho aqui no Dartpad e posso criar um new pad. Olha, aqui eu estou com o meu programa, certo? Eu vou criar um new pad para que eu limpe a tela para o programa padrão do editor. Agora eu venho aqui, ó, e substituo, depois do Dartpad dartlang.org, eu coloco esse código do meu GIST. Esse código do meu GIST, se eu der Enter, ele vai fazer o quê? Ele vai puxar o código do meu GIST e vai habilitar aqui. Lembre que é diferente, você desenvolve, salva aqui e depois você puxa de novo do que está aqui. Se você fizer alterações, você tem que salvar aqui de novo, editar esse arquivo e conferir aqui puxando de novo, ok? É muito importante esse passo a passo. Então eu venho aqui nesse caminho, que é onde está o meu Dartpad puxando a minha tarefa para o meu GIST, e eu clico aqui, ó, na minha tarefa em link, e eu vou copiar esse link aqui. Então eu vou adicionar o link exatamente como está lá. Adicionei o link. Agora eu posso fechar aqui e fechar aqui para eu testar se esse link está correto. Esse link está abrindo o Dartpad, está abrindo o meu GIST? Sim, está tudo correto, meu programa está funcionando, pronto. Feito isso, eu posso entregar a minha tarefa. Eu vou entregar a minha tarefa, ok? Então lembre-se de seguir esse procedimento para entregar as tarefas. Pronto, a tarefa foi respondida, que é a tarefa no tipo 5, no caso, um programa, ok? Obrigado. Bom, muito obrigado mais uma vez. Nesta etapa aqui nós vimos como enviar, como responder uma tarefa com um nome qualquer, no caso, uma tarefa 1, que é do tipo escolha, uma tarefa 2, que é do tipo texto, uma tarefa 3, que tem coisas manuscritas,
uma tarefa 4, que é apenas resolução digital, e uma tarefa 5, que é um programa. Então isso aqui basicamente cobre todos os tipos de tarefas que vão ser compartilhadas para fixação do conhecimento de vocês. Muito obrigado mais uma vez e Deus os abençoe grandemente. Qualquer coisa eu estou à disposição. Obrigado.